Olá! A decisão de comprar um carro é sempre um passo grande, né? E as opções na mesa podem deixar qualquer um de cabelo em pé. Financiamento, consórcio. Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhar nos números do cenário atual e descobrir qual é, na prática, a forma mais barata de ter o carro na garagem. Olha, vamos começar com essa frase que é bem forte. A verdade é que, muitas vezes, a gente é levado para caminhos que são ótimos para o banco, mas não necessariamente para o nosso bolso. A ideia aqui é justamente essa: questionar o que sempre nos disseram e olhar para os fatos, para os números puros e simples. E aqui está o dilema que a maioria das pessoas enfrenta. É propaganda de financiamento de um lado, promessa de consórcio do outro, e cada um jura que é a melhor solução que existe. Mas será mesmo? Quando a gente coloca os dois lado a lado, a história pode ser bem diferente do que parece. Ok, antes de sair fazendo conta, é fundamental a gente entender como cada um desses sistemas funciona na sua essência. Eles são bem diferentes, e são essas diferenças que no final vão pesar uma tonelada no custo total. Vamos dar uma olhada nisso. Agora, olha que interessante essa comparação. No financiamento é aquilo, pega o carro na hora, mas o preço disso são os juros. Já no consórcio, tem que esperar, ou dar um lance. O custo aqui é a tal da taxa de administração. Mas tem um detalhe que muita gente esquece. A parcela do consórcio sobe todo ano com a inflação. E tem mais, se quiser quitar um financiamento antes, o desconto dos juros é enorme. No consórcio, esse benefício simplesmente não existe. E por que essa discussão é tão urgente agora? Simples. O cenário econômico atual muda completamente as regras do jogo. A nossa taxa básica de juros, a Selic, está nas alturas. E como ela é a base para todo, os juros do financiamento de um carro também disparam, chegando a quase 30% ao ano. Isso torna essa nossa análise de hoje ainda mais importante. Bom, chega de teoria, né? Vamos para a prática. A gente simulou a compra de um carro usando as duas opções, com números reais do mercado, para ver na ponta do lápis qual delas sai na frente. E para ser uma briga justa, as condições são exatamente as mesmas para os dois lados. Então, para essa nossa comparação ser justa, a gente partiu da mesma base, um carro de R$ 60.000 num prazo de 66 meses. O objetivo? Pegar o carro para já. No financiamento, isso significa dar uma boa entrada. No consórcio, significa dar um lance, que é adiantar um monte de parcelas. Ah, e a gente considerou uma inflação de 4% ao ano, que é o que vai reajustar as parcelas do consórcio. Primeiro resultado, o financiamento. Para um carro de R$ 60.000, o custo total pago depois de 66 meses chega a esse valor aí, R$ 107.000. É impressionante. É isso mesmo, é quase o dobro do preço do carro. Esse número mostra o poder devastador dos juros altos ao longo do tempo. Agora, vamos ver como fica a outra opção. E aqui, o custo total fazendo um consórcio, isso já considerando o lance para pegar o carro de imediato e todos os reajustes anuais pela inflação. O total pago fica em quase R$ 69.000. A diferença é gigantesca, né? Olhando só para esses números, para quem precisa do carro agora, o consórcio se mostra muito, mas muito mais vantajoso nesse cenário de juros altos. A economia passa de R$ 38.000. Parece que está decidido, o consórcio ganhou de lavada, certo? Bom, e se a pergunta financiamento ou consórcio for a pergunta errada desde o começo? E se existir um terceiro caminho, um muito mais inteligente? É agora que a gente muda completamente a perspectiva. Em vez de ficar escolhendo qual é a dívida menos pior, vamos explorar uma alternativa que coloca o poder do dinheiro do nosso lado, não do lado do banco. Essa frase resume perfeitamente a filosofia dessa terceira via. A ideia é simples: inverter a lógica. Em vez de pagar juros absurdos, que tal começar a receber juros e usar esse ganho para comprar o carro mais rápido e por muito menos? E o plano é mais simples do que parece. Aquele dinheiro da entrada ou do lance vira o investimento inicial. Depois, todo mês, em vez de pagar parcela, esse mesmo valor é aplicado num investimento seguro, como um CDB 100% do CDI ou Tesouro Selic. Com os juros como estão hoje, o dinheiro cresce, que é uma beleza. Certo, mas e o resultado prático disso tudo? Vamos comparar o que acontece no final daqueles mesmos 66 meses nos três cenários. É essa diferença que vai mostrar o verdadeiro poder dessa terceira opção. No final do prazo, seja no financiamento ou no consórcio, o resultado é basicamente o mesmo. A pessoa tem um carro, que, claro, já perdeu o valor com o tempo, e não tem nenhuma reserva de dinheiro que veio dessa operação. A dívida acabou, mas o patrimônio não cresceu. Agora, se prepare. Vamos ver o que acontece quando a disciplina de pagar uma parcela se transforma na disciplina de investir.
O resultado vai muito além de só ter o carro. E isso é simplesmente brilhante. Pensa só, seguindo o plano de investir o dinheiro, no fim dos 66 meses a pessoa tem o carro, comprado à vista, e ainda por cima mais de R$ 58.000 no bolso. Não é uma coisa ou outra, são as duas. E tem mais um detalhe incrível, não precisa esperar aos 66 meses para ter o carro. As simulações mostram que, investindo dinheiro, é possível juntar o valor total e comprar esse mesmo carro à vista em só 2 anos. Muito, mas muito mais rápido do que quitar o financiamento. E aí, depois de toda essa análise, o que a gente conclui? A decisão final vai depender sempre da necessidade e da urgência de cada um, claro. Mas agora, pelo menos, todas as cartas estão na mesa. Então, vamos resumir. O ponto principal é o seguinte: com os juros de hoje, o consórcio vence o financiamento. Ponto. Mas os dois perdem e perdem feio para a estratégia de investir e comprar à vista. Esse caminho não só adianta a posse do carro, como ainda cria um patrimônio extra bem gordo. E a gente termina com essa reflexão. A escolha, no fundo, vai além dos números. Ela toca no que cada um mais valoriza. É a satisfação de ter o carro agora pagando um preço bem alto por isso, ou é a construção de uma saúde financeira sólida que permite ter o mesmo carro no futuro e muito mais? A decisão, no fim das contas, é sobre prioridades.